Maldição dos 27, ou Clube dos 27. Você já ouviu falar sobre isso? Se você vive de internet, muito provavelmente você já ouviu falar, pois isso envolve grandes ídolos da música mundial de todos os tempos. Será que envolve algum cantor que você gosta? Sim, isso mesmo, muitos falam que isso é uma maldição, pois grandes nomes da música mundial, por problemas assim bem graves, acabaram nos deixando com essa idade. E o que isso será? Será que realmente é uma maldição? Será que é uma coincidência? Da onde que começou esse tal Clube dos 27? Vamos conhecer um pouco hoje, não é mesmo? Eu vou falar aqui de 5 casos de 5 artistas que tiveram carreiras brilhantes na música, que por esse motivo acabou que nos deixando aos 27 anos. Que são nomes que você provavelmente conhece. E no final do vídeo a gente vai ver se é uma coincidência, se é uma maldição, ou será que é uma coisa que o povo realmente inventa. Essa gente inventa cada coisa. A gente vai falar dos primórdios, né, lá do rock dos anos 60, anos 70. A gente vai falar também de anos 90 e também de século 21. Contar um pouco a história de cada um deles, a importância que cada um deles teve com a música, dos seus sucessos, e também para a gente tirar nossas dúvidas, não é mesmo? Muito bem, vamos começar do começo, obviamente, não vou começar do fim, para a gente falar sobre uma das grandes nomes do jazz e também um dos grandes nomes da música feminina, que é a Amy Winehouse. Muito provavelmente você já deve ter escutado. Eu escuto praticamente desde os 11 anos de idade. Tive uma influência de uma amiga minha, né, que é mais velha do que eu, que acabei gostando de Amy Winehouse. Mas caso você não se lembre da carreira da Amy Winehouse, vamos relembrar um pouco a sua história. A Amy Winehouse nasceu em Londres no dia 14 de setembro de 1983. Ela veio de uma família judaica. Ela era filha de uma farmacêutica e também de um motorista. E a Amy Winehouse tinha um irmão mais velho chamado Alex. Ela começou a estudar aos 5 anos de idade. E ainda bem nova, ela foi matriculada em aulas de balé. Ela teve muita influência de muitos de seus parentes sobre a música. E desde muito nova, obviamente pela influência da sua família, ela já foi gostando tanto de música quanto também de jazz. E também os pais da Amy Winehouse se divorciaram quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Aos 16, Amy começou a participar de grupos de jazz, fazendo suas apresentações. Um amigo chamado Tiller James acabou mostrando uma fita demo da Amy a uma gravadora. E logo em seguida ela já foi contratada pela Island Universal. Mas tudo mudou em 2003, quando a cantora acabou lançando o seu álbum Frank. Porém, ela chegou ao auge da carreira em 2006 com o álbum Black to Black. Ela estava fazendo muito sucesso, não é mesmo? Mas as drogas, obviamente, iriam entrar na vida da Amy Winehouse. A Amy Winehouse começou a usar drogas ainda na adolescência. Ela sempre usou. Porém, como é que eu vou dizer assim? Em 2007 ela acabou se casando com seu esposo Blake. E muitos falam que foi esse casamento assim, que foi a peça-chave para o fim da carreira da cantora. Pois é, e a Amy Winehouse, com todos esses problemas, acabou falecendo no dia 23 de julho de 2011, aos 27 anos de idade, vítima de uma intoxicação. Acaba de chegar aqui a informação da morte da cantora Amy Winehouse. Luzican, o que aconteceu? O que se sabe até agora é que ela teria sido encontrada morta no flat dela. Uma grande artista, não é mesmo? Fez muito sucesso, é muito lembrada até hoje. Aquele visual icônico com aquele cabelo, com aquelas tatuagens. A grande ídolo, né, do jazz do século 21. Teve uma carreira brilhante. Mas ela infelizmente se juntou
a um grupo de artistas, pois o Clube dos 27 existia antes da Amy Winehouse. E vamos falar agora de um exemplo dos anos 90, sobre outro grande artista que cantou o mundo com suas músicas, pelo seu jeito de tocar, que também teve esse mesmo problema da Amy Winehouse, que é o Kurt Cobain. O Kurt Cobain, ele é um dos maiores vocalistas da história do rock. Ele, para quem não sabe, é o fundador da banda Nirvana, que eu também já gravei um vídeo aqui contando a história do Nirvana, que eu reassisti esse vídeo esses dias e acho que faltou algumas informações, mas o principal eu contei, é o importante. Se a gente fosse fazer os 10 maiores vocalistas, ou até reduzir talvez esse número um pouco mais, o Kurt Cobain vai entrar. Eu tive a influência de duas amigas, né? Para gostar do Kurt e também do Nirvana. Porém, esse nome Kurt Cobain soava muito bem assim para slogan de cabeleireiro. Se uma pessoa fosse cabeleireiro, ela iria usar esse slogan. Um exemplo, a pessoa tem a sua barbearia. Ela corta cabelo, faz barba, ela coloca um slogan lá. Todo mundo corta cabelo aqui. Se você quiser ser mais um dos beneficiados, aqui, Kurt também. Sacou? Kurt também. Sacou? Ai meu Deus. Que piada mais forçada que eu fiz, velho. Kurt também. É muito bom. Muito bem, se você não se lembra da carreira do Kurt Cobain, eu também. Muito bem, se você não se lembra da carreira do Kurt Cobain, vou colocar aí uma narração para que você se lembre. Para quem não conhece o Kurt Cobain, ele se chamava Kurt Donald Cobain. Nasceu em Aberdeen, no sul do estado de Washington, no dia 20 de fevereiro de 1967. Ele era filho de um mecânico e também de uma garçonete. Kurt Cobain cresceu em uma família de tradição musical, pois os seus tios tocavam em uma banda da região. E o Kurt começou muito cedo na música, com 2 anos de idade. Com essa idade ele já cantava e também já mostrava vários dos seus dons musicais. E o Kurt já mostrava sua rebeldia quando ele tinha apenas 7 anos de idade, pois foi nessa época que os seus pais se separaram. E ele nessa época praticamente não teve lugar para morar, tendo que viver tanto com seus amigos, tanto também na casa de seu pai. E como ele era apaixonado por rock, quando ele completou 14 anos, acabou ganhando a sua primeira guitarra. E logo estava tocando e fazendo as suas próprias músicas. E o Kurt acabou formando sua primeira banda quando ele tinha 18 anos de idade, com o baixista Dale Kruger. E nessa mesma época ele acabou conhecendo Chris Novoselic e juntos se mudaram para Olímpia, atraindo para o cenário musical na cidade. E durante os próximos 4 anos a banda foi evoluindo, fazendo seus shows em pequenos locais, lançando até disco, mas ainda não alcançando o auge. E antes de explodirem de verdade já nos anos 90, a banda ainda passou por muitas reformulações. Porém, a carreira do Kurt Cobain e também do Nirvana chegou ao auge no ano de 1991, com o álbum Nevermind. E também na vida pessoal do Kurt é que ele acabou se casando com a sua esposa Courtney Love no ano de 92, onde juntos tiveram uma filha. E você sabia que o Nirvana já tocou aqui no Brasil? Foi isso mesmo, em 1993 eles vieram para cá. O Nirvana lançou em setembro de 1993 o álbum In Utero. E no dia 8 de janeiro de 1994, o Kurt fez a sua última apresentação com o Nirvana nos Estados Unidos, que foi no Center Arena. Até hoje muitos shows, muita música do Nirvana é tocado nesse dia. Porém, o Kurt também se encaixava no mesmo problema da Amy Winehouse. Ele, que em 94 havia completado 27 anos, ele sofria por causa de vícios em heroína e também, segundo as pesquisas que eu fiz, ele também sofria de problemas mentais. E ele foi encontrado morto no dia 8 de abril de 1994, mas pesquisas mostram que ele havia morrido 3 dias antes.
Kurt Cobain é um dos grandes nomes assim da música mundial dos últimos tempos, porém nos deixou aos 27 anos. Pra mim, velho, para muitas pessoas podem ser, mas qualquer idade a pessoa pode morrer. Elvis Presley morreu com 42, Michael Jackson morreu aos 50, Whitney Houston aos 48, Marília Mendonça aos 26, não entrou na maldição dos 27 por pouco, enfim. Dessa vez nós vamos voltar aos anos 60, onde o rock estava em ascensão, com grandes bandas que estavam explodindo naquela época. Eu estou aqui para poder falar sobre um grande guitarrista que foi o Jimi Hendrix. Ele foi o guitarrista que revolucionou os guitarristas. Ele nasceu no dia 27 de novembro de 1942. Ele fica órfão aos 10 anos de idade e vai morar com a sua avó. Ele ainda na juventude tocou em 2 bandas. E antes do sucesso, ele chegou a tocar com o grande Little Richard. Mas em 1965 ele formou a sua primeira banda profissional, que é Jimmy James and the Blueface. E Jimi Hendrix faleceu no dia 18 de setembro de 1970. Obviamente aos 27 anos, senão eu não estaria nesse vídeo. Ele morreu por causa de comprimidos para dormir, pois ele tinha alguns problemas. Será que agora a maldição dos 27 faz mais sentido? Não que as pessoas tenham morrido aos 27, né? Porque, como eu falei, não tem idade para a pessoa morrer. Mas grandes artistas morrer por problemas assim bem graves, né? Como a gente viu até agora. E vamos continuar com a nossa maldição dos 27 com o próximo caso, que é o Jim Morrison. O nome de batismo do Jim Morrison é James Douglas Morrison. Ele nasceu no dia 8 de dezembro de 1943. Ele, na sua infância, ele viajava muito. E o motivo disso era que seus pais eles eram funcionários da Marinha. E ele, quando era pequeno, ele adorava escrever poesias. O Jim, em 1964, ingressou no curso de cinema em Los Angeles. E em 1965 iniciou a formação na banda The Doors. E o primeiro álbum da banda foi lançado em 1967. E o segundo disco foi lançado no mesmo ano. E Morrison sendo a grande voz desse grupo. E em 1968 foi lançado o terceiro disco, Waiting for the Sun, que atingiu o primeiro lugar na Billboard. E o single Hello I Love You atingiu o primeiro lugar. Porém, não ia demorar por os mesmos problemas a atingir Jim Morrison. Ele chegou até a faltar em algumas turnês por causa das drogas. Ele chegou também a ser preso nessa época, em 1969, por causa de algumas atitudes obscenas em seus shows. E o grupo acabou lançando mais 2 discos, entre 1970 e 1971. Mas nessa época o Jim Morrison iria se afundando cada vez mais nas drogas. E ele chegou ao seu falecimento no dia 3 de julho de 1971. Ele foi encontrado morto na banheira do seu apartamento. E o motivo da morte dele não foi revelado. Ele faleceu aos 27 anos, sendo mais um que se encaixava nesse problema. Porém, na década de 60, como falei, o rock estava em ascensão. E próximo à morte do Jim Morrison, veio outro assim, com o mesmo problema da idade dos 27, que muita gente chegou a se questionar, que é o Brian Jones. Você pode não conhecer ele, mas ele era dos Rolling Stones, que é uma das grandes bandas de rock de todos os tempos. Ele era filho de um engenheiro da Marinha. Ele aprendeu a tocar vários instrumentos e quando ele ainda era pequeno. E também teve influência da sua mãe, que ela tocava piano na igreja. Você conhece os Rolling Stones, não é mesmo? Aquela banda do Mick Jagger icônica, criada nos anos 60, fazendo sucesso junto com os Beatles, que caso você não saiba, essa logo aqui, da língua para fora, que também é a revista Rolling Stones. Mesmo que você não conheça a banda, você já viu esse nome por causa da revista. E olha só, ele convidou Mick Jagger na década de 60 para poder criar o grupo Rolling Stones. Né, o cara realmente foi importante, né? Tipo, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos
ele junto com Mick Jagger, que é o principal nome desse grupo, criou Rolling Stones. Uma banda muito boa, não sou tão fã assim, eu curto algumas músicas. Obviamente porque é rock, eu gosto muito de rock, principalmente nessa época. E obviamente ele não iria durar muito tempo, né? A banda Rolling Stones durou muito tempo, mas ele não durou. Ele saiu da banda em 1969 e naquele mesmo ano, aos 27 anos, ele acaba falecendo. Ele também havia se envolvido com drogas. Porém, dessa vez foi um pouco diferente, pois ele morreu de afogamento na piscina. E as pessoas consideravam essa morte como acidental. Porém, e aí, o que você acha disso? Você acha que isso é uma maldição? Você acha que isso não é? Você acha que isso é coincidência? Eu falei aqui sobre 5 grandes ídolos da música mundial. Falei sobre Nirvana, sobre Rolling Stones, sobre Jimi Hendrix, sobre o jazz da Amy Winehouse. E esses grandes artistas nos deixaram com essa idade. Eu não posso dizer nada, não vou dizer que é uma maldição, eu só acho muita coincidência mesmo, né? Esse clube dos 27 eu havia ouvido falar há muitos anos, não é mesmo? Que envolvia obviamente a Amy, o Kurt, artistas consagrados. Mas infelizmente todo grande artista, assim que faz muito sucesso como esses, acaba se envolvendo em muitas polêmicas. Ou com drogas, ou com abuso, enfim, você conhece muito bem a vida desses artistas americanos, não é mesmo? E é mais um vídeo que vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, pois isso ajuda muito. E também a forma de dizer que você gostou desse vídeo. E se você gosta, né, de assuntos sobre grandes celebridades da música, do rock and roll, da música pop, e queira que eu traga mais histórias como essas aqui envolvendo esses artistas, pode deixar tanto o seu like quanto comentar se você quiser, não é mesmo? E é isso aí. Estou indo lá e o próximo domingo estarei aqui de volta. Abraço.